Boa noite. Heráclito de Éfeso. Heráclito é um filósofo muitíssimo interessante e as suas intuições filosóficas até hoje são relevantes. Na verdade, a gente tem uma quantidade bastante grande de fragmentos da obra de Heráclito que chegaram até nós. São mais de 100 fragmentos e, portanto, a gente pode ter uma visão razoavelmente completa dos pontos essenciais do pensamento de Heráclito. Heráclito era um filósofo também da Jônia, assim como Tales, como Anaximandro, como Anaxímenes. E Heráclito tem algo em comum com esses três filósofos, né? E o que ele tem em comum é justamente a pergunta fundamental a respeito da natureza da realidade. E como esses três filósofos, ele também está interessado na questão da relação entre a transformação, a mudança, o movimento e a permanência, a imobilidade. Então, o Heráclito vai dar uma solução bem interessante para essa questão, e na verdade a solução dele não somente é relevante do ponto de vista da história da filosofia, como é também até hoje fonte de intuições filosóficas que permanecem atuais. Há, antes de mais nada, a necessidade de pontuar aqui que eu considero que boa parte da interpretação historiográfica a respeito do Heráclito está equivocada. Heráclito muitas vezes é colocado como um filósofo que concebe o arquê como fogo. Me parece que esse apontamento do Heráclito como um filósofo do fogo, que concebe o arquê, o fundamento de todas as coisas como sendo fogo, é uma leitura equivocada, uma leitura apressada do Heráclito. E mais ainda, curiosamente, é uma leitura que o próprio Burnet e que, de certo modo, até o Miguel Reale fazem, né? A concepção de Heráclito como um filósofo que se movimenta, como eles mesmos dizem, como Burnet e como Reale falam, no plano puramente físico da realidade. A identidade física, a permanência física e a transformação, mudança física, né? E um dos argumentos é justamente esse, que Heráclito seria um filósofo que colocaria o fogo como sendo o fundamento de todas as coisas. Me parece que essa ideia, né, na verdade tem um propósito que é externo à própria filosofia do Heráclito. Me parece que existe aí uma certa motivação, até estética, para que se coloque os quatro elementos, né, da cosmologia tradicional grega, sendo representados por um filósofo diferente, por quatro filósofos, né? Enfim, Tales seria o filósofo que conceberia o arquê como sendo a água. Anaxímenes seria o filósofo do ar. Xenófanes, de quem a gente já falou, seria o filósofo da terra, e Tales seria o filósofo do fogo. Então, quatro filósofos, um com água, outro com o ar, outro com a terra, outro com fogo. Enfim, me parece que há uma ideia de um senso estético nessa classificação. Só que é preciso, em primeiro lugar, lembrar que quando o Tales de Mileto e quando Anaxímenes falam da água e do ar, não se trata, de fato, puramente da água como elemento, mas sim um princípio líquido
e não se trata do ar como elemento, sim o pneuma, que é um princípio espiritual até, né? E já é uma forçação de barra muito grande falar que Xenófanes é o filósofo que coloca a Terra como princípio. Os fragmentos em que Xenófanes fala da Terra, na verdade, tratam dos astros como compostos de terra, né? E os fragmentos nos quais Heráclito fala do fogo, mas colocam o fogo como um símbolo, né? Como uma imagem, melhor dizendo, de acordo com a qual a gente pode compreender algo da realidade. E que algo da realidade é essa? É esse. É o fogo, assim como a própria realidade, é ao mesmo tempo o mesmo fogo e um fogo diferente. O fogo muda o tempo todo. A gente vai ver isso nesta aula, como é que Heráclito pensa a questão da permanência e da mudança. Enfim, de qualquer modo, é necessário lembrar que essa classificação me parece fantasiosa e, mais ainda, esses elementos são símbolos e não são exatamente aquilo que a gente hoje em dia chama de elementos, né? A gente tem uma dimensão simbólica na filosofia. Enfim, e eu discordo veementemente da ideia, e vocês vão ver por quê, da ideia de que Heráclito não só é um filósofo do fogo, como também de que as ideias do Heráclito referem-se, em primeiro lugar, a uma realidade física. Eu acho que Heráclito, assim como os outros filósofos, assim como os 4 filósofos que a gente já viu, 5 filósofos que a gente já viu, né? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes e a escola pitagórica, que não é um filósofo, mas é uma tradição filosófica, não tratam exatamente do aspecto material da realidade. Tratam de algo diferente, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa notar quando a gente vai falar de Heráclito é que ele está se referindo, em muitos dos seus fragmentos, à questão da mudança, da transformação e da permanência. Talvez o fragmento mais conhecido de Heráclito seja aquele no qual ele diz que não se pode banhar no mesmo rio, não se pode banhar-se no mesmo rio 2 vezes, porque as águas são outras, né? Então as águas vão mudando, portanto não se pode falar do mesmo rio, é um rio diferente. Tudo flui, pantarrei, né? Acontece o seguinte, que quando Heráclito diz isso, ele está falando de um rio que não somente muda o tempo todo, mas é ainda o mesmo rio. E ele deixa esse aspecto da permanência concomitante à transformação visível em muitos fragmentos, né? Então, por exemplo, ele tem outra passagem: descemos e não descemos ao mesmo rio, somos e não somos. Então, o rio, ao mesmo tempo que é diferente, permanece o mesmo. Há uma superposição entre a permanência e a transformação. Os contrários se encontram, né, na dialética que ele inaugura, eles se conflituam e eles se conciliam, eles se contrastam e se harmonizam nessa dialética. Então, a guerra é ao mesmo tempo a paz, né? A fome é a saciedade. O cima e o baixo são o mesmo. Ele tem até um fragmento que diz isso: o caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo caminho, né? São uno e o mesmo caminho. Outro fragmento: o diferente concorda consigo mesmo. A harmonia dos contrários. Então, essa é uma ideia central do Heráclito. A harmonia dos contrários. A identidade da multiplicidade, né? Essa concepção
muitas vezes foi simplificada, até mesmo pelos seguidores do Heráclito, como se Heráclito fosse um filósofo da pura mudança, do puro fluxo. A gente vê isso em muitas histórias da filosofia. Como se Heráclito fosse um filósofo que afirma que tudo se transforma, tudo muda e que a realidade é movimento, né? Como se a realidade fosse movimento e a aparência fosse permanência. Não se trata disso. Para Heráclito, a realidade é, ao mesmo tempo, permanência e fluxo. E essas duas dimensões não são diferenciadas na ordem da existência. Não é que o fluxo seja mais importante do que a permanência. Na verdade, se houver uma diferenciação, ela é contrária. Trata-se da existência de uma unidade superior que reúne essa multiplicidade, ou melhor, essa duplicidade entre o movimento e a permanência. Enfim, o movimento e a permanência existem no com o mesmo direito, né, ontológico, mas existe uma unidade superior que é a própria unidade dialética que reúne isso. Na verdade, esse erro de achar que o Heráclito era um filósofo do puro movimento foi cometido até mesmo, como eu disse, por seguidores dele. Por exemplo, Crátilo. Crátilo rejeitava completamente, achando que estava seguindo Heráclito, ele rejeitava completamente a ideia da permanência e dizia que não é que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, não se pode entrar nenhuma vez, porque a cada momento o ser é diferente. A cada momento o ser se transforma e a realidade se transforma, né? Então, eu acho que o Crátilo está equivocado, né? Assim como alguns historiadores da filosofia estão equivocados. O Heráclito não é um filósofo do puro fluxo, do puro movimento. Na verdade, ele é um filósofo que se propõe a reunir, a harmonizar o fluxo e a permanência. E essa harmonia, que é uma harmonia constante, que é uma harmonia do absoluto, de fato, ela acontece num plano superior. De fato, o que o Heráclito está pensando, está tentando fazer aqui? Me parece, e essa é uma interpretação pessoal, me parece que o Heráclito nada mais faz do que percebe as superposições de diferentes dimensões do cosmos. Ele percebe que o cosmos não é unitário. Ele percebe que a realidade opera em vários níveis, que em certo nível o rio é o mesmo, mas em um nível hermenêutico e ontológico diferente, o rio nunca é o mesmo. Então as duas proposições estão corretas e são verdadeiras. O rio é o mesmo e o rio não é o mesmo. Veja, os opostos incompatíveis são igualmente verdadeiros. O Heráclito propõe aqui, me parece, pela primeira vez, uma pluralidade ontológica que é acessível por meio da hermenêutica simbólica, né? É uma pluralidade que nós podemos perceber ao compreendermos os símbolos que são usados, por exemplo, o fogo, por exemplo, o rio, por exemplo, a guerra e a paz. A gente vai compreender em diferentes níveis, né, de interpretação. E esses diferentes níveis de interpretação correspondem a diferentes regiões de existência no cosmos, a diferentes mundos, né? Os mundos de significado, os mundos de sentido, melhor dizendo, eles se superpõem. Eles são diferentes, são independentes, mas eles se relacionam, né? E isso ao mesmo tempo. Eles são independentes, mas dependentes. Seguindo aí justamente essa tese dialética de Heráclito. Ok?
Então, ah, o Heráclito concebe, portanto, essa multiplicidade simultânea à unidade, mas essa multiplicidade e essa unidade, esse movimento e essa permanência se reúnem numa instância logicamente superior. Isso é muito importante, porque ele vai dizer que essa instância superior é de fato a unidade, o uno. Ele tem um fragmento que diz: de todas as coisas, o um. Do um, todas as coisas. E mais ainda, um outro fragmento, ele diz: o Logos diz que todas as coisas são uma unidade. Todas as coisas são uma unidade. Aí a duplicidade e a permanência e a unidade, né? A pluralidade e a unidade. Mas tudo isso é no Logos. E o que é o Logos aqui? Heráclito pensa no Logos justamente como a regra, a lei, o nomos, segundo a qual todas as coisas se realizam. E mais ainda, essa lei é comum a todas as coisas se realizam não somente segundo ela, mas nela. O Logos perpassa tudo. Está compreendendo? Então, existe uma norma, existe uma lei que rege a permanência e a mudança. Existe uma lei que rege a unidade e a pluralidade, a multiplicidade. E essa lei é permanente. Essa lei perpassa todas as coisas. É nesse sentido que ele diz que a harmonia invisível, que trata-se justamente do Logos. Então, a harmonia visível é mais forte do que a harmonia visível. Aquilo que não pode ser visto, veja, é o contrário do que as interpretações, algumas interpretações que a gente vê aí. Aquilo que não pode ser visto, ou seja, a estrutura mesma da realidade é harmônica. E ela é mais forte do que aquilo que pode ser visto. Está compreendendo a questão aqui? Heráclito é um metafísico. Não é um filósofo que opera no plano simplesmente da physis. Ele está fazendo metafísica aqui. Ele está tentando encontrar a própria estrutura da realidade. E mais ainda, ele vai dizer que o objeto de sabedoria é um só. O objeto de sabedoria é a unidade desse Logos. Né? Veja bem, ele tem um fragmento no qual ele diz que só existe uma sabedoria. E essa sabedoria consiste em reconhecer a inteligência, e a palavra grega aqui que ele usa é gnomes, essa inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Ou seja, só existe um objeto do conhecimento, que é justamente a inteligência universal. Toda a ciência visa compreender justamente essa inteligência universal. E o que é essa inteligência? Nas palavras do próprio Heráclito, é Theos, é o Theos, é Deus. E ele diz expressamente: Deus é dia, noite, é inverno, verão, é guerra, paz, é saciedade, fome. Deus corresponde a essa dialética segundo a qual todas as coisas se ordenam. Deus é o princípio racional de ordenação de todas as coisas. Deus é o princípio inteligente de ordenação de todas as coisas, para Heráclito. Né? E aí ele diz o seguinte, o Zeller, que é um historiador também muito importante da filosofia antiga, ele aponta que tem um fragmento do Heráclito que é muito revelador dessa concepção de Deus. Heráclito diz, o uno não quer e quer o uno. Deus não quer e quer ser chamado de
Zeus. Como assim? O Uno não quer e quer ser chamado de Zeus. Ele quer ser chamado de Zeus porque esse é o nome a que os gregos geralmente dão para o próprio Deus dos deuses, né? Então, os gregos honram a Zeus, né? Que é a inteligência personificada dos deuses, né? O poder personificado dos deuses. Agora, o Uno não quer ser chamado de Zeus também. Então, ao mesmo tempo que ele quer ser reconhecido como o Deus dos deuses, ou seja, como aquele que governa o cosmos, ele também não quer ser chamado de Zeus, porque Zeus é uma figura, como a gente viu com o Xenófanes. Zeus é uma figura antropomórfica. E esse Uno não pode ser antropomórfico, não pode ter as propriedades de um homem, né? Então, esse Uno é, de fato, o que governa o cosmos e, portanto, não se importa de ser chamado de Zeus, né? E, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com a forma humana. Embora a gente possa encontrar aqui uma identificação de um aspecto do homem com esse Uno, né? Quando ele diz que a alma pertence ao Logos. E aqui esse fragmento, a alma pertence ao Logos, é muito revelador, porque esse pertence vai ser depois desenvolvido no conceito de participação. A alma participa do Logos. Essa é uma ideia platônica que a gente vai ver mais para frente, né? A inteligência que existe no homem ela participa da inteligência universal, né? Então, a alma, de algum modo, se identifica com o princípio, se identifica com a unidade. E é nesse sentido, justamente, que o Heráclito tem um outro fragmento que diz que o logos da alma é profundo e não tem fim. Então, se alguém tentar compreender o logos da alma, não vai conseguir, porque ele é infinito. E o que é infinito? O logos infinito é a própria unidade. Então a alma participa dessa unidade, a alma humana, de algum modo, participa dessa unidade. Todas essas concepções a gente vai encontrar, ou quase todas, algumas pelo menos, a gente vai encontrar depois na tradição platônica. O que é importante a gente perceber aqui em todos esses fragmentos? A gente tem que perceber que Heráclito é um filósofo que vai dar origem a uma certa tradição filosófica, uma certa tradição metafísica, que vai perpassar a história da filosofia e que a gente vai encontrar até hoje no nosso pensamento. Agora, é muito curioso que tudo isso que Heráclito está dizendo parece que, de algum modo, é esquecido. Assim, na Idade Média, na modernidade, na Idade Média nem tanto, mas na modernidade. Essas reflexões são muito sofisticadas. São reflexões do século VI a.C., tá? Passagem do século VI para o século V a.C., são muito sofisticadas. E me parece que o nível de sofisticação dessas reflexões não é um nível de sofisticação, por exemplo, que a gente tem hoje em dia nas discussões a respeito até mesmo da questão de Deus, até mesmo da questão do objeto de investigação das ciências, da física, né? Até mesmo em relação à própria compreensão do modo como o ser humano participa da realidade. O Heráclito é um filósofo muitíssimo sofisticado, né? E vale a pena a gente pegar e ler e reler os fragmentos. Muitos filósofos de primeira linha aproveitaram as intuições do Heráclito no próprio fundamento das suas obras. Por exemplo, Hegel
que dizia que cada fragmento do Heráclito estava presente na sua filosofia, como por exemplo o Heidegger e tantos outros, né, que perceberam que o Heráclito tem intuições que até hoje são extraordinárias, ok?